Dando continuidade ao nosso módulo 4 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, iniciamos agora o capítulo sobre aeronaves de combate. Nesse capítulo, iremos abordar os tipos e papéis de aeronaves de combate. Em seguida, vamos falar sobre as tais gerações de caça, um assunto bastante interessante e, por vezes, controverso. Em seguida, a gente vai abordar, então, algumas considerações especiais relativas ao projeto desse tipo de aeronave. Então, como que ela se difere do projeto de outras categorias de aeronave, aeronaves civis, que a gente abordou bastante ao longo do curso aqui. E em seguida eu vou então introduzir o conceito de efetividade operacional e fazer algumas reflexões em torno disso e como que ele pode ser bastante interessante no projeto conceitual desse tipo de aeronave. Vale dizer que esse curso ele vai ser uma introdução bem básica no assunto, né? Um assunto bastante complexo e profundo. A gente não tem a pretensão nesse primeiro curso introdutório de projeto conceitual de aeronaves de entrar nos detalhes desse tipo de aplicação, né? Ele realmente requer e merece um curso dedicado e aprofundado do assunto, né? E evidentemente que assim como o capítulo anterior sobre sistemas aéreos não tripulados, tudo que permeia então um projeto de sistemas de defesa tem certas limitações do que a gente pode e não pode abordar, né, num curso didático, né, para fins didáticos como esse, mas existe sim bastante coisa, bastante conteúdo, bastante conhecimento de domínio público que dá então para a gente realmente se aprofundar no estudo, né, num curso dedicado, mesmo aí respeitando e observando as restrições relativas a coisas de defesa, né? Então, sem mais delongas, vamos falar então sobre os tipos e papéis das aeronaves de combate. Então, aeronaves de combate podem ser categorizadas em aeronaves de caça, os chamados fighters, aeronaves de ataque, bombardeiros, os bombers, e aeronaves de guerra eletrônica, o Electronic Warfare. Cabe dizer aqui que podem existir diferentes categorizações e overlaps das tarefas e missões dependendo da doutrina da Força Armada. Então, aqui são 4 tipos típicos, né? Mas podem existir aí algumas outras categorizações e overlaps entre eles, tá? Então, falando um pouquinho sobre os caças, algumas missões típicas para esse tipo de aeronave são então missão de contraposição aérea defensiva, o chamado DCA em inglês, que é o Defensive Counter Air, e a patrulha aérea de combate, que é o chamado CAP, Combat Air Patrol. Então, essa missão ela tem uma natureza defensiva, como o próprio nome diz, né? E ela é caracterizada então onde a aeronave ela decola de uma determinada base e ela faz um translado até um determinado ponto, onde ela vai então fazer uma patrulha, né? Ela vai ficar ali fazendo uma órbita e de defesa, né? Então ela vai estar fazendo essa patrulha. E, em geral, isso é feito com mais de uma aeronave, então pode ser, por exemplo, uma formação com 4, 6 ou 8 caças, e eles podem ser caças do mesmo modelo e configurados de maneiras diferentes ou de mesma configuração, enfim. A formação e a configuração com que esses caças vão estar armados e equipados depende das táticas e do conceito de operação utilizado pela força, visando então endereçar quais são as ameaças e os oponentes previstos, né? E essa missão de defesa, então, ela visa proteger uma determinada área, em geral dentro do próprio território, né? Então, ela vai estar então cobrindo uma determinada área do território onde se antecipe que possa existir então um ataque, uma ofensiva por parte do inimigo, que pode vir, por exemplo, na forma de outros caças, acompanhados ou não de mísseis de cruzeiro ou simplesmente um salvo, né, mísseis de cruzeiro visando atacar então dentro do seu próprio território, né, alvos estratégicos, né, ou críticos na infraestrutura, enfim. Então a intenção dessa patrulha, né, é coibir, né, e atacar, né,
contra-atacar um potencial ataque por parte do inimigo, né? A gente tem então a varredura de combate, que é chamada de Fighter Sweep. Essa missão ela já tem uma característica, uma natureza ofensiva. Então, em geral, ela vai se caracterizar por um translado e um ingresso numa determinada área que pode ser já no território inimigo, um território considerado hostil, onde se imagina que possam haver vetores do oponente, né? Aeronaves de combate em geral, e a intenção